Voltamos com o Band Cidade para falar da Covid-19, pois desde a última sexta-feira e durante todo o fim de semana, 13 mortes pela doença foram confirmadas na região. Tremembé registrou as 2 primeiras mortes. São José dos Campos, que lidera o número de registros, confirmou mais 4 e chegou a 105. No total, a região tem 286 mortes e já se aproxima dos 8 mil infectados. Mais de 5.100 pessoas estão recuperadas. Em Caçapava, a Fusan alcançou 100% de ocupação dos leitos de UTI destinados ao coronavírus. O hospital informou que dispõe de condições para leitos de retaguarda, mas não disse a quantidade de novas vagas. A partir de agora, os pacientes com sintomas relacionados à Covid devem procurar atendimento na Avenida Doutor Pereira de Matos. O atendimento das crianças segue no pronto-socorro infantil. Caçapava tem até agora 172 casos confirmados e 8 mortes. Na contramão da crise, a agropecuária gerou empregos na pandemia em todo o Brasil. Mas apesar do cenário positivo, especialistas apontam que o impacto é pequeno na economia da região, já que a indústria responde pelo maior número de vagas. Este setor da fábrica de leite e derivados da cooperativa em Taubaté foi inaugurado na segunda quinzena de março deste ano. Somente aqui, a meta é produzir 50 mil litros da bebida por mês para a fabricação do queijo e atender o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte e Grande São Paulo. Nos meses de março a maio, devido à pandemia, houve uma queda de 30% na venda dos produtos para o consumidor final, por causa do fechamento de alguns setores da economia. Várias cidades onde a Comevap tem atuação, foi fechado, padarias, né? Restaurantes, pizzarias e escolas. Então, houve uma queda de entrega de produtos e derivados de 30%. Mas agora, em junho, praticamente já retornou ao normal. E a produção de leite na região para o mercado interno também ficou mais cara. O motivo foram os insumos, como o milho e a soja, que são usados para a alimentação do gado. Com a valorização do dólar, esses alimentos foram mais vendidos para o exterior. Apesar dos imprevistos, não houve interferência na remuneração dos 600 produtores. E para o consumidor, o preço se manteve. Resultado foi que os 260 empregos na fábrica foram preservados. Nós recém-inauguramos uma fábrica nova. Então, praticamente, daqui a uns dias, a gente deve contratar algum funcionário. Em vez de demitir funcionário, a meta nossa é contratar funcionário, né? Os números positivos registrados na produção e venda de leite, mesmo durante esta pandemia, refletem um otimismo para o segmento. Tanto é que o IPEA projeta um aumento de 2,5% neste ano aqui no país para o setor da agropecuária. Segundo os dados do CAGED, em maio, enquanto o Brasil fechou 331 postos de trabalho no geral, o setor da agropecuária criou 15.993 vagas. Se o setor de atividade agrícola é aquele que apresentou ainda um crescimento diante da crise, todos os demais setores de atividades econômicas tiveram mais dificuldades nesse processo. No Vale do Paraíba, a atividade que gera mais renda é a atividade industrial. Consequentemente, nós tivemos aí uma grande dificuldade, principalmente na indústria automobilística e a indústria do setor aéreo, principalmente o complexo de São José dos Campos, que ainda tem dificuldade de apresentar um cenário de recuperação, ou seja, ainda a economia está muito nebulosa nessa área industrial e, consequentemente, a redução do emprego nessas atividades, que são empregos, inclusive, que gera um salário maior, que provoca um efeito multiplicador nas atividades de comércio e serviço, acaba impactando de forma negativa em todo o Vale do Paraíba. A produção de milho e de arroz é uma característica do Vale do Paraíba, mas a região também está abrindo cada vez mais espaço para a soja e já são 3.500 hectares destinados para este insumo por aqui. A tendência é de crescimento, já que o mercado externo demanda mais do produto. Neste período de pandemia, muitos produtores do setor estão aproveitando para fazer bons negócios. Os produtores que optaram nos últimos anos por soja e milho, né,
considerando também que o milho que nós produzimos aqui na região, a grande maioria é para a produção de silagem para a alimentação do rebanho, eles estão numa situação muito mais favorável, por exemplo, do que os produtores de arroz. O arroz, ele passou vários anos, nesses últimos anos, com um preço bem abaixo da inflação, né? E agora, nesses últimos meses, o preço do arroz se recuperou, porque não houve muita interferência do mercado do Mercosul, né? Então, valorizou o preço local, os produtores passaram a ganhar um preço melhor, só que já estava no final da colheita e os produtores tinham poucos produtos para vender. E em relação aos produtores de soja e de milho, com certeza eles estão numa situação mais favorável, e isso também está fazendo com que haja aqui no Vale do Paraíba um movimento de substituição de áreas de arroz, por exemplo, e até mesmo de pastagens para a introdução de produção de soja. A soja está no momento bastante de tendência de aumento de ocupação de área aqui no Vale do Paraíba. E agora imagens ao vivo da rodovia Presidente Dutra, trecho de São José dos Campos, tráfego tranquilo nos dois sentidos. Pela manhã, o trânsito ficou carregado pelo volume de veículos sentido São Paulo. Agora vai bem. Termômetros marcando 28 graus nesse início de tarde em São José. 1 da tarde e 7 minutos. Eu volto já com mais notícias.